Olá, a paz de Jesus. Meu nome é Marcelo. Irmãos, muitas vezes nós temos sido ridicularizados pela nossa fé, mas o mundo tem esperado uma resposta daqueles que têm a fé. E a igreja, irmãos, nos chama a ser testemunhas desta fé. São Francisco de Assis, ele diz: pregai o evangelho com a vossa vida. Se necessário for, use as palavras. Santa Teresa de Calcutá, ela diz: cuidado. Cuidado com a vossa vida, pois a vossa vida pode ser o último evangelho a ser lido por alguém. Santo Antônio de Pádua, ele também diz, fazendo referência ao mesmo contexto e realidade de testemunho. Ele diz assim: calem-se as palavras, porque estamos cheios de palavras e com poucas obras. Então, cessem as palavras e que falem as obras por si mesmas. Irmãos, a igreja ela nos convida, através também do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1533. A palavra diz assim: o batismo, a crisma e a Eucaristia são sacramentos da iniciação cristã. Fundam a vocação comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. Conferem as regras necessárias à vida, segundo o Espírito, nesta vida de peregrinos a caminho da pátria. O Catecismo também diz, no parágrafo 2044, a fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo, para manifestar diante dos homens a sua força de verdade e de irradiação. A mensagem da salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. O próprio testemunho da vida cristã e as boas obras feitas em espírito sobrenatural possuem a força de atraírem os homens para a fé e para Deus. Então, irmãos, a igreja, o próprio Senhor nos chama a ser testemunha. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, a palavra do Senhor também diz: sede sal da terra e luz do mundo. É o próprio Senhor e a igreja, que é a própria pessoa de Cristo, que nos chama a nós sermos testemunha do Evangelho no mundo. Sejamos testemunhas, irmãos, não contradizendo a nossa fé, a fé que nos foi transmitida, que nos é dada pela igreja, que nos foi transmitida pelo próprio Cristo aos seus apóstolos. Então, irmãos, sejamos testemunhas. E testemunhamos com a nossa vida, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na sociedade, seja onde for, seja no salão de cabeleireiro, seja dentro de um supermercado, ou seja, em via pública, na rua, em ponto de ônibus. Sejamos testemunhas da nossa fé, de uma fé autêntica, vivenciada através de orações, de súplicas, de jejum e oração pessoal. Então, irmãos, nos coloquemos diante da vontade de Deus, que é ser santo e testemunhar essa santidade com as atitudes de cada dia. Amém?